Olá, vamos então ler mais um pouquinho do Diário de Santa Faustina. 12 de agosto de 1934. Súbita fraqueza, sofrimento letal. Não era a morte, ou seja, a passagem para a vida verdadeira, mas como que um antessabor dos seus sofrimentos. É terrível a morte, embora nos dê a vida eterna. De repente senti-me mal, com dificuldade em respirar, minha vista escureceu e experimentei o torpor nos membros. É terrível essa sufocação. O momento dessa sufocação é sobremaneira longo. Também apoderou-se de mim um estranho temor, apesar da confiança. Desejava receber os últimos santos sacramentos, mas, embora quisesse me confessar, era-me extremamente difícil. A gente não sabe o que diz. Começa uma coisa, antes de terminar outra. Que Deus livre toda a alma do adiamento da confissão para a última hora. Conheci a grande força que desce das palavras do sacerdote sobre a alma do doente. Quando perguntei ao diretor espiritual se estava pronta para me apresentar diante de Deus e se podia ficar tranquila, recebi a resposta: podes ficar inteiramente tranquila, não somente agora, mas depois de cada confissão semanal. Grande é a graça de Deus que acompanha essas palavras do sacerdote. A alma sente força e coragem para a luta. Ó minha congregação, minha mãe, como é doce viver em ti, mas melhor ainda morrer. Depois de receber os últimos santos sacramentos, fiquei completamente boa. Fiquei sozinha. Isso durou cerca de meia hora. E novamente repetiu-se o ataque, mas já não tão forte, mercê dos cuidados médicos. Eu unia os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus e os oferecia por mim e pela conversão das almas que não confiam na bondade de Deus. De repente, a minha cela encheu-se de vultos negros, cheios de raiva e ódio contra mim. Um deles disse: Maldita és tu e aquele que está em ti, porque já estás começando a nos atormentar mesmo no inferno. Pronunciei as palavras, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E imediatamente essas figuras desapareceram fazendo um grande zumbido. No dia seguinte, sentia-me muito enfraquecida, mas já não tinha nenhum sofrimento. Depois da Santa Comunhão, vi Nosso Senhor como o tinha visto numa das adorações. O olhar do Senhor atravessou-me a alma. O melhor pozinho não lhe passou despercebido. Eu disse a Jesus: Jesus, eu pensei que me levaríeis. E Jesus me respondeu: ainda não se cumpriu inteiramente em ti a minha vontade. Ainda ficarás na terra, mas não por muito tempo. Agrada-me muito a tua confiança, mas quero que o amor seja mais ardente. O amor puro dá força à alma no momento da agonia. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Quero que também os teus últimos momentos sejam inteiramente semelhantes aos meus na cruz. Um só é o preço pelo qual se resgatam as almas, e é o sofrimento unido ao meu sofrimento na cruz. Só o amor puro compreende essas palavras. O amor carnal nunca as compreenderá. Eu
tinha pensado ler um trecho um pouquinho maior hoje, mas devido à profundidade dessas palavras, então vamos cada um refletir um pouquinho, né, no nosso coração aí, tudo isso que ele nos falou hoje.